Em Foco, vamos para nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar no relatório de um dos fundos imobiliários mais, populares do Brasil, o Valora Hedge Fund, ou VGHF11, como todo mundo conhece na Bolsa. E olha, popularidade aqui não é pouca coisa, não. Estamos falando de um fundo com mais de 400 mil cotistas. É muita gente. Muita gente. E o relatório de outubro de 2025 trouxe uns números que, à primeira vista parecem até contraditórios. Ok, vamos desempacotar isso, porque nosso objetivo aqui é justamente entender a fundo a estratégia do gestor. Exato. E antes da gente ir para os números, acho que vale a pena alinhar rapidinho o que é um FI com esse perfil hedge fund. Porque não é o fundo imobiliário óbvio, né? Boa, o que diferencia ele? Então, a imagem clássica de um FI é um fundo dono de um shopping, de um prédio, de galpões. O VGHF11, ele tem uma liberdade muito maior. Ele não se limita a comprar o tijolo direto. A carteira dele é um mix bem mais amplo. Inclui títulos de dívida, os CRIs, cotas de dezenas de outros fundos e até participação direta em projetos, as SPS. É essa flexibilidade que é a chave de tudo. E se essa análise for útil, não se esqueça de compartilhar o podcast com quem também se interessa por investimentos. Certo. Então ele pode jogar em várias posições do campo ao mesmo tempo. E aqui é onde fica realmente interessante. Essa flexibilidade nos leva direto para o quebra-cabeça de outubro. De um lado, o fundo anunciou uma distribuição de 0,07 por cota. Quando a gente traduz isso para rentabilidade, o número é forte. IPCA mais 10,65% ao ano. Chama atenção, né? Com certeza. Um retorno bem robusto. Só que aí, no mesmo relatório, a gente vê que o valor patrimonial da cota teve uma leve queda. Coisa de R$ 0,03. E aí, a coisa fica intrigante. Como pode um fundo pagar um dividendo tão bom e, ao mesmo tempo, o seu patrimônio diminuir? Parece contraintuitivo. Se você gosta desse tipo de conteúdo detalhado, aproveite para seguir o podcast Opinião em Foco e não perder nenhuma análise. Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, está na diversidade de motores que o fundo tem. O que aconteceu em outubro foi um exemplo clássico de como as diferentes partes da carteira podem andar em direções opostas no curto prazo. Motores diferentes, como assim? Pensa assim, a geração de caixa, que é o que paga os dividendos, continuou muito forte. Essa grana vem principalmente dos juros dos CRIs que o fundo tem. É um fluxo de renda mais previsível, sabe? O dinheiro que entra todo mês. Isso. Por outro lado, a queda no patrimônio veio de outra parte da carteira, o investimento em cotas de outros FIIs. Em outubro, o mercado de fundos imobiliários no geral não foi bem. Muitas cotas caíram na bolsa. Como o VGHF11 tem uma fatia grande nisso, ele sentiu o impacto. Então, em resumo, o motor de renda dos CRIs funcionou bem, enquanto o motor de valor de mercado dos FIIs deu uma pequena engasgada. Ah, agora sim a ficha caiu. Então, a diversificação aqui não é só ter um monte de ativo diferente, é ter ativos que reagem de formas distintas ao mercado. Um detalhe interessante como esse merece uma curtida, não acha? Ajuda nosso conteúdo a chegar para mais pessoas. Exatamente essa lógica. Uma parte da carteira funciona como um gerador de caixa, um amortecedor, enquanto a outra está mais exposta ao sobe e desce do humor do mercado. E se a gente olha a janela dos últimos 12 meses, essa estratégia se mostra bem consistente. E o que os números dizem nesse período? Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um total de R$ 1,06 por cota. Isso dá uma rentabilidade de 13,2% ao ano. É um desempenho bem sólido que mostra que, apesar das flutuações, a capacidade de gerar caixa tem sido recorrente. É essa gestão ativa que buscamos entender. Se você também valoriza essa profundidade, siga o podcast Opinião em Foco nas suas plataformas de áudio. Entendi. Isso nos leva, então, para o coração da estratégia do VGHF11, que a gestão divide em duas caixinhas. A carteira renda e a carteira valor. Em outubro, o gestor mexeu bastante nelas, A renda diminuiu de peso e a valor aumentou. O que esse movimento sinaliza para a gente? Olha, foi bem mais que um ajuste de rotina. Foi uma decisão estratégica bem clara.
O gestor fez vendas líquidas de 76,5 milhões em CRs, que são o coração da carteira renda. 76 milhões. Uau! E, ao mesmo tempo, usou parte desse caixa para comprar 37,9 milhões em ativos para a carteira valor. O que sugere é que o gestor pode estar vendo um pico na rentabilidade desses títulos, de crédito. Então ele trava os lucros agora para alocar em ativos que ele acredita estarem subavaliados e que podem se beneficiar de um ciclo de juros mais baixos. É uma leitura de cenário, então, ele está se antecipando. E uma dessas compras na carteira valor, para mim, é super emblemática. O relatório fala da compra de uma participação no complexo Cidade Matarazzo, em São Paulo. Aquele projeto incrível ao lado do Hotel Rosewood, na região da Paulista. Isso torna um investimento muito mais tangível. A transparência do gestor é um ponto importante a ser observado. Queremos saber o que você acha. Deixe um comentário com a sua opinião sobre isso. Exatamente. E esse investimento significa que o fundo está elevando o nível da sua aposta em valor. O Cidade Matarazzo é o que o mercado chama de ativo troféu. É único, premium, impossível de replicar. A tese aqui não é o aluguelzinho mensal. A aposta é na valorização exponencial do complexo. E falando em valor, se você está gostando, deixe sua curtida para apoiar o nosso trabalho. E uma aposta dessas leva quanto tempo para maturar? Não é algo de curto prazo, imagino. Definitivamente não. É médio a longo prazo. Projetos assim podem levar de 5 a 7 anos ou até mais para atingir seu potencial máximo. O risco é sempre o de execução, mas no caso do Matarazzo, muito disso já foi mitigado. O complexo já está operacional. A aposta agora é na consolidação dele como um destino icônico. Entendi. Mas vamos falar dos riscos também. O relatório é bem transparente e cita 2 casos de inadimplência. Os CRIs da rede Celina, que estão marcados a 0, e a situação do CRI Guaicuros. Quando a gente lê inadimplência marcado a 0, dá um calafrio, né? Qual o tamanho real do estrago? O que é fascinante aqui é como a diversificação funciona na prática. O calafrio é normal, mas marcar a 0 é o gestor sendo prudente. Ele já reconheceu a perda potencial no valor daquele ativo. É ruim? Sim, mas o impacto disso no todo é mínimo. Pela pulverização, certo? Exato. O fundo tem 138 ativos diferentes, somando mais de 1,4 bilhão. 1 ou 2 problemas pontuais não comprometem a saúde do portfólio. É a máxima de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? E como é a organização dessa cesta toda? A melhor forma de ver é como uma pirâmide. Na base, a maior parte, uns 50%, são cotas de outros FIs. É a camada da estabilidade, com fundos de escritórios, shoppings, galpões. A base sólida. Isso. No meio, com uns 36%, estão os CRIs. Esse é o motor de renda mensal. E quase 70% deles são atrelados ao IPCA, protegendo da inflação. Ok. E no topo da pirâmide, a menor fatia, 12%, são as SPS, as participações diretas em projetos. É aqui que mora o Cidade Matarazzo. É a parte de combustível de foguete. Mais arriscada, mas com maior potencial de crescimento. Essa analogia da pirâmide é ótima, ficou muito claro. Base sólida, motor de renda no meio e a aposta de crescimento no topo. E o movimento de outubro foi basicamente tirar um pouco de combustível do motor de renda para colocar mais combustível de foguete no topo. Exatamente isso. Uma realocação tática de capital baseada na leitura de cenário do gestor. Então, o que tudo isso significa para quem investe ou pensa em investir? Resumindo, primeiro, o VGHF11 é um fundo mega diversificado. Isso. Segundo, a gestão equilibra ativamente essa pirâmide, com uma estratégia para gerar renda hoje e outra para buscar valorização amanhã. Perfeito. Terceiro, vimos que em outubro o gestor agiu, realizando lucros na renda para aumentar a aposta em valor, como no caso do Cidade Matarazzo. E por último, quarto ponto, sim, existem riscos, mas a pulverização da carteira ajuda a mitigar esses problemas. É uma fotografia bem completa do momento do fundo e da cabeça do gestor. E para deixar um pensamento final, sabe? Uma provocação. O relatório mostra um movimento claro do gestor em direção a ativos de valor.
Olhando para frente, uma questão importante é: será que essa busca por valorização vai continuar sendo mais forte que a estratégia de renda? E como as expectativas para juros de inflação podem influenciar essa balança? A decisão de hoje foi uma aposta. Só os próximos relatórios dirão se foi na hora certa. Excelente ponto. E para nossa próxima análise, queremos saber a sua opinião. Deixem nos comentários qual fundo imobiliário vocês gostariam que a gente analisasse em detalhe. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.